Bom, gente, aqui é o Lucas e hoje eu vou fazer um vídeo sobre as supostas adulterações na Bíblia, né? Que na verdade é uma resposta a esse comentário de um leitor do meu site que postou um comentário sobre esse tema. Eu vou deixar o comentário aqui embaixo, né? Quem quiser pausar o vídeo pode ler o comentário na íntegra, né? E basicamente fala sobre a posição do Daniel Wallace, que é um erudito bíblico muito conhecido, muito conceituado academicamente, que não é um liberal, né? Um teólogo conservador, mas ele reconhece que aqui o leitor coloca como se fosse adulteração na Bíblia. Na verdade não é adulteração na Bíblia, mas sim algumas cópias, né, de manuscritos antigos da Bíblia que passaram por alguns acréscimos, por algumas modificações, né? Enfim, então será que a Bíblia em si foi adulterada? A verdade é o seguinte, tem um artigo aqui que eu vou deixar na descrição desse vídeo e que eu vou passar algumas partes dele aqui, e que eu tenho um livro meu, né, chamado As Provas da Existência de Deus, onde eu falo exatamente sobre esse tema. Um capítulo é só sobre a autenticidade do Novo Testamento, e a minha fonte principal é o Daniel Wallace e também o Norman Geisler, né, entre outras fontes, mas essas são as duas principais. Eu tenho aqui todos os textos que o Daniel Wallace afirma que foram realmente, né, alvo de um acréscimo posterior de escriba, né, ou de um provável acréscimo, porque existem divergências entre os manuscritos antigos. Para quem não sabe, a versão original da Bíblia não foi preservada, né? Em nenhum documento antigo se preservou também, eles sempre se preservavam em cópias, né? E a Bíblia tem aproximadamente mais de 5 mil manuscritos gregos antigos, né? Que da Escritura Sagrada, do Novo Testamento especificamente, do Antigo Testamento é outro assunto. Eu inclusive fiz um vídeo mais anterior a esse sobre os manuscritos do Mar Morto, né? Em relação ao Antigo, mas em relação ao Novo existem mais de 5 mil manuscritos gregos e também uma grande quantidade de manuscritos em outros idiomas, né? Se você incluir os manuscritos da Vulgata Latina, por exemplo, e outros mais, a Peshitta e tudo mais, você chega a 24 mil. E além de ser o manuscrito que mais, o documento antigo com mais número de manuscritos preservados, porque se você comparar, ver lá outras obras antigas de Platão, de Aristóteles, enfim, de Heródoto, você vê que não sobrevive mais do que umas 5, 10 cópias, e do Novo Testamento a gente tem milhares e milhares de cópias. Inclusive, se você pegar outro critério muito importante na crítica textual, que é o tempo entre o original e a cópia mais antiga preservada, você tem aqui esse quadro que eu vou deixar aqui no vídeo também para quem quiser conferir, que você vê, né, intervalo em anos e número de cópias. Você vê, de César, intervalo em anos, 1000 anos, Platão, 1200, né? Você tem aqui Tucídides, você tem 1300 anos, né? Sófocles, 1400 anos, Aristóteles, um escritor importantíssimo, né? 1400 anos. Isso daí é a distância entre o manuscrito original, né? Ou seja, o escrito do próprio autor, né? Quando ele escreveu, que já se perdeu no tempo, e a cópia mais antiga que foi preservada, né? Ou seja, 1400 anos depois de Aristóteles, a gente tem a primeira cópia que foi preservada, né? Todas as outras que foram copiadas nesse intervalo de 1400 anos se perderam completamente. E mesmo assim, eu não vejo nenhum crítico afirmando que Aristóteles foi adulterado, que houve falsificação de Aristóteles ou alguma coisa desse tipo, né? Não obstante, haja 1400 anos de intervalo. Com o Novo Testamento, a distância diminui muito, né? Você tem, por exemplo, um manuscrito de João, que é do século II. Você tem um manuscrito de Marcos, que descobriram recentemente, há 2 anos atrás, que é de 90 depois de Cristo, ainda do primeiro século, poucas décadas depois de Marcos ter sido escrito. Então, o nível de confiabilidade do Novo Testamento é muito superior a qualquer outro documento antigo. Isso é um fato assim notório e não tenho que contestar em relação a isso. Agora, em relação aos textos supostamente adulterados, os textos que foram que os liberais afirmam que foram adulterados e que os conservadores em grande parte concordam que houve um acréscimo, são basicamente os textos mais importantes. São 3, né? Aliás, são eles o final de Marcos, né? Marcos 16, 9 a 20, a passagem da mulher adúltera em João 8, 1 a 11, e também aquele texto trinitariano de 1 João 5, 7 a 8.
Se você perguntar para os eruditos bíblicos, como por exemplo, que trabalham com crítica textual, como o próprio Daniel Wallace, eles vão afirmar que desses manuscritos, né, desses 5.000 manuscritos gregos antigos, há 99% de coerência entre eles, né? As contradições assim, são questões insignificantes, como por exemplo, um texto fala Jesus Cristo, o outro fala Cristo Jesus, né? Ou seja, é você trocar 6 por meia dúzia, não tem uma diferença efetiva, não tem uma diferença aqui de sentido do texto. De passagens que mudam o sentido do texto, que há variantes que mudam o sentido do texto, apenas 1% no Novo Testamento, ou seja, 99% idêntico ao original, 1% há contradições, há divergências. Esses 1% se refere em grande parte a esses 3 textos aqui. Esses sim que a gente pode dizer assim que foram, entre aspas, adulterados. Agora, esses textos, será que foram adulterações no sentido que os teólogos liberais afirmam? Ou seja, uma pessoa inescrupulosa que tenta deliberadamente colocar suas mãos sujas para dentro do texto bíblico para tentar perverter a Bíblia e impor a sua visão teológica sobre os demais, que é essa tese dos liberais, né? Será que é isso que realmente aconteceu? E a gente vê que não. Por quê? Porque nenhum desses textos compromete alguma doutrina cristã ou coloca uma escola teológica contra outra escola teológica. A gente vê, por exemplo, o final de Marcos, né? Os últimos 11 versículos de Marcos que foram supostamente, né, adulterados porque foram um acréscimo posterior, porque eles não estão presentes nos manuscritos mais antigos. Você não vê que esses textos aí, eles têm alguma coisa que seja polêmica, alguma coisa assim, que você não pode ter algum embasamento nos outros livros do próprio Novo Testamento. Por exemplo, você tem lá, de falar novas línguas, né? Falar novas línguas, você tem o livro de Atos inteiro, você tem Paulo dedicando o capítulo inteiro sobre isso, em 1 Coríntios 14, não é nenhuma novidade. Você tem, por exemplo, né, de ser picado por serpente, não fazer mal algum, porque Deus pode proteger. Você tem o apóstolo Paulo, que lá no final de Atos, né, ele é picado por serpente e não acontece nada com ele. Enfim, você tem muitas coisas, ide por todo mundo, pregar e evangelizar toda criatura. Alguém realmente discorda que isso, alguém realmente acredita que isso vá à contramão da mensagem de Jesus? Né? Óbvio que não, porque em toda a Bíblia você vê o incentivo ao evangelismo, aí pregar o evangelho. Os apóstolos fizeram isso amplamente no livro de Atos, evangelizando os outros povos e tudo mais. Então, não tem nada no final de Marcos que você veja, isso daqui eu acho que alguém adulterou de propósito porque ele não cria tal coisa, então ele precisou acrescentar isso daqui para fundamentar uma doutrina antibíblica. Não existe isso, porque tudo que está no final de Marcos é exatamente aquilo que já está nos outros livros do próprio Novo Testamento. Então, o que aconteceu possivelmente, qual é a tese que os estudiosos conservadores trabalham, que é a mais provável, é a mais consensual, né? É a tese de que, como o final de Marcos não foi preservado, alguns escribas eles fizeram o seguinte: olha, eu vou fazer um compilado aqui, um resumão dos outros evangelhos e do Novo Testamento como um todo, e vou fazer esse resumo aqui e colocar no final para dar um nexo, né, para dar um final, né, do Evangelho de Marcos. Então não é que alguém quis assim deliberadamente adulterar a Bíblia, né? Vamos colocar alguma falsa doutrina porque a gente quer. Não, eles simplesmente, para não ficar sem um final, eles não fizeram um resumo do resto do Novo Testamento e colocaram lá em poucas linhas para fazer um final que fosse coerente. Né? Não pode ser considerado um acréscimo, uma adulteração, até pode, mas não uma adulteração nesse sentido que os teólogos liberais colocam, como sendo algo proposital para você inserir uma falsa doutrina, para você favorecer a sua escola teológica em detrimento dos demais. O outro texto que é colocado é o da mulher adúltera, né? E mais uma vez, tem alguma doutrina nesse texto, né? Que todo mundo conhece a história, tem alguma doutrina que realmente comprometa algum ensino de Jesus? Alguém realmente acha que Jesus não agiria daquela maneira, que ele mandaria apedrejar aquela mulher? Evidentemente que não, né? Então, por que então alguém iria adulterar a Bíblia colocando um relato desses, né? Na verdade, o que aconteceu é que esse texto, ele provavelmente não faz parte da Bíblia original, porque não está presente nos manuscritos mais antigos. Todavia, ele é um relato que existiu de fato, né? A tradição mais antiga afirma que esse relato realmente aconteceu. Aquilo tudo que está registrado ali aconteceu de fato. Jesus realmente disse aquelas coisas, só que como nenhum evangelista tinha escrito isso, então alguns escribas acharam por bem incluir isso em alguma parte do Novo Testamento.
Testamento. Então, alguns colocaram nessa parte de João, outros colocaram mais para frente em João 21, se eu não me engano, e outras pessoas colocaram em uma parte do Evangelho de Lucas. Enfim, eles julgaram por bem colocar um relato desses na Bíblia, porque é um relato muito bonito, aconteceu de verdade, e nenhum evangelista tinha registrado. Então, pode ser considerado uma adulteração? Até pode, mas não no sentido que é colocado de alguém que, de modo escrupuloso, algum malvadão aí, tentou, vamos inserir uma falsa doutrina na Bíblia para favorecer a minha escola teológica em detrimento dos demais. Não é assim. Eles simplesmente acharam por bem, com boas intenções, né, acharam por bem incluir um relato que de fato aconteceu, mas que não estava em nenhum lugar da Bíblia até então. Né? E o outro texto que é colocado em polêmica, em xeque, trata-se daquele texto trinitariano lá de 1 João 5, 7 a 8, mas, na opinião dos estudiosos, esse texto não é uma adulteração no sentido de que alguém foi lá nessa epístola de João e eu vou acrescentar isso daqui no meio do texto porque eu sou trinitariano, eu quero forçar a doutrina da Trindade sobre os demais. Não, na verdade o que aconteceu nessa ocasião é que algum escriba ele colocou uma nota marginal, né, ou seja, a margem do texto bíblico, ele foi lá e fez uma observação dele. Seria mais ou menos como existe na Bíblia dos dias de hoje, né, aquelas Bíblias de estudo, né, que tem comentários, os rodapés da Bíblia, né, foi mais ou menos aquilo que esse escriba quis fazer. Ele fez um comentário bíblico. A intenção dele não era adulterar a Bíblia, era simplesmente fazer um comentário no texto bíblico. E, infelizmente, algum outro escriba futuro que teve acesso a essa cópia da Bíblia, ele acabou se enganando, né, e pensando que aquilo ali, ao invés de ser uma nota marginal no texto, era uma parte do próprio texto. E aí ele acabou se confundindo e por isso ficou que esse texto como, entre aspas, adulterado, que na verdade não teve nenhum propósito, nenhuma intenção de adulteração. E além disso, a doutrina da Trindade pode ser provada em vários outros textos bíblicos, inclusive no texto final de Mateus 28, tem aquela famosa passagem, né, trinitariana, de batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que está presente em todos os manuscritos gregos antigos, e não é um texto debatido, não é um acréscimo posterior, e diz basicamente o mesmo dessa perícope. Então, em outras palavras, existem textos que estão nas nossas Bíblias e que não fazem parte da Bíblia original? Sim, poucas passagens, basicamente essas três são as únicas relevantes, mas nenhuma uma adulteração proposital de fruto de uma má fé, entende? Como os teólogos liberais colocam. E do mais, a gente tem 99% da escritura que nós temos hoje no Novo Testamento é exatamente o mesmo que estava lá na Bíblia original, e dos 1% que sobram textos como esse, que não comprometem absolutamente nenhuma doutrina. Então a gente pode ficar realmente seguro e confortável, confiável de que a Bíblia que nós temos hoje é bastante confiável e bastante segura, próximo, né, dos originais. No mais, aqueles que afirmam a tese da adulteração, qual que é a tese deles? Né? De que a Igreja Católica foi lá e adulterou. Porque se alguém tivesse que adulterar a Bíblia, seriam os monges católicos que faziam cópias dela. Todavia, essa tese é bastante estranha, porque se eles fizeram adulterações propositais, por que eles não colocaram as doutrinas católicas na Bíblia? Não é? Cadê o purgatório? Cadê a Imaculada Conceição de Maria? Cadê a Assunção de Maria? Enfim, onde estão as doutrinas católicas na Bíblia? Você veja que até hoje os apologistas católicos, em grande parte, afirmam que a Bíblia não é a regra de fé, que a tradição que tem que ser levada em consideração, justamente porque eles sabem que a doutrina deles não está na Bíblia, então eles têm que recorrer à tradição. E alguns outros, uma minoria, tenta colocar as doutrinas católicas na Bíblia de qualquer jeito, e você vê o mico que né? Você vê aquele show de horrores. Por quê? Porque eles tentam manipular textos, qualquer um que olhar para aqueles textos vê que não tem nada a ver. Né? Agora, você acha que se um escriba tivesse deliberadamente adulterando a Bíblia, ele não teria colocado essas doutrinas para dentro da Escritura? Né? Evidentemente que eles teriam. Por que eles não fizeram isso? Porque hoje os apologistas católicos têm que fazer malabarismo em textos que não diz nada daquilo para conseguir colocar alguma doutrina católica para dentro da Bíblia. Por quê? Porque evidentemente os escribas não fizeram isso daí. Além disso, você tem também os escribas do Oriente, né, da Igreja Ortodoxa, e se alguém tivesse adulterado no Ocidente, iriam achar uma cópia do Oriente e pronto, acabou com fraude. Né? No entanto, isso evidentemente não aconteceu. Então, a gente pode ter um grande grau de confiabilidade, de certeza da autenticidade do Novo Testamento. Não tem que quebrar a cabeça com isso. A Bíblia que nós temos hoje é bastante confiável, sim, próxima daquela Bíblia original. Ninguém tem que ficar pensando que a Bíblia foi adulterada ou ficar, meu Deus, e agora? O que a gente vai fazer? Né? No mais, eu recomendo a leitura do meu artigo, vou deixar na descrição desse vídeo, porque é extremamente importante a leitura dele. Né? Esse vídeo é apenas um
resumo mesmo, né? No artigo tem tudo bem detalhado. Então é isso, pessoal. Passo todos vocês estão em Cristo e um abraço. Valeu, falou.